Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glacelma Borges, professora de vocês da disciplina de Língua Portuguesa 2, que é a nossa leitura, produção e interpretação textual, certo? Bem, nós estamos atualmente estudando sobre o gênero textual fábula, né? Aquele texto que os personagens são animais com personalidade e características humanas, certo? E também essa semana nós estamos finalizando a reescrita do nosso gênero textual anterior, que foi a história em quadrinho, também conhecida como HQ. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre esses dois temas, arrematando, né, solucionando o restante das dúvidas para que vocês consigam fazer as atividades de uma maneira correta, certo? Então, vamos dar início à aula de hoje. Bem, aqui eu trouxe um resumozinho a respeito das fábulas, né, das suas características, e aí trouxe a imagem da cigarra e da formiga. Observe, né, que na aula anterior nós falamos que a formiga é um personagem que representa o trabalho, certo? Também que é uma característica humana, alguém trabalhador, dedicado, que vive, né, plantando algo para o futuro, certo? Já a cigarra, como vocês podem observar na imagem, ela está tocando, ouvindo som, com um suquinho aí ao lado, né, bem relaxada. Então, a característica da cigarra nessa fábula é esse desleixo, né, essa falta de preocupação com o futuro. Só pensa em festas, só pensa em diversão e não se preocupa com o futuro, ok? Então, em relação às fábulas, aí no primeiro balãozinho nós temos o seguinte: a fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. O que é essa alegoria? É essa espécie de comparação, né, de sugestão entre essa personalidade humana com essa personalidade do animal, certo? Então, é uma espécie de comparação. Essa alegoria é essa espécie de comparação entre o animal e a personalidade humana. A fábula é um gênero do tipo narrativo, né? Ou seja, conta uma história, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades, ok? Não tem faixa de idade. Popular porque desde o início, né, desde Esopo lá na Grécia, essas histórias sempre foram contadas de maneira oral, né, falada, e também de maneira escrita. Então todos poderiam ter acesso a esse tipo de texto. As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos, né, ou em versos, texto em poesia, por exemplo, ou em versos, né, no caso dos poemas. E aí, dando a voltinha, vamos lá continuar. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas, né? Ou seja, onde elas habitam, né? Onde elas moram. A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas são exemplos de fábulas, narrativas que constroem um ensinamento ou uma moral, certo? Algo que deve ser seguido. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir seus sentidos, né? Já foi dito. A linguagem é simples, objetiva e direta e pode haver diálogos com a presença de discurso direto. O discurso direto é aquele discurso, né, que representa as falas das personagens num diálogo. Geralmente ele é representado pelo travessão, né? Toda vez que há troca de fala no discurso direto, essa fala é representada pelo travessão. São histórias curtas com personagens que são animais com características humanas, como ganância, preguiça, inveja, sabedoria, né? Nós sabemos que são vários sentimentos, né? Várias personalidades. Então, essas personalidades podem ser boas, né? No sentido da moral humana, do que a sociedade espera, e também pode ser ruim, né? Como esses sentimentos de ganância, né? De inveja, de preguiça, como a cigarra, né? Uma característica dela é a preguiça, a falta de vontade de construir algo para si, ok? Então, esse é mais ou menos o resumo sobre as características da fábula, certo? E agora nós vamos observar algumas informações a respeito da nossa produção textual dessa semana, né? Que é a reescrita no caso.
já foi feita e agora nós vamos reescrever, observando as falhas, né, melhorando esse texto, certo? Antes de partir para as orientações da produção textual, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês de jogos interativos relacionados à fábula, né? Que vocês podem tá aí baixando no celular de vocês. Não consome muita internet, certo? Então é muito bom para vocês observarem esse gênero de uma maneira mais prática, certo? Temos o jogo das fábulas, revisão das características das fábulas, caça-palavra das fábulas e quiz das fábulas. Então aí do lado esquerdo nós temos os links que vocês podem copiar e acessar esses jogos, certo? Então é uma sugestão bem interessante para vocês. E para finalizar, né, nós vamos falar um pouco sobre a reescrita na nossa produção textual, né, que é a nossa história em quadrinho. Bem, o que é que nós vamos fazer nessa etapa? Nós iremos reler, certo? Sempre é muito importante, quando nós formos produzir nosso texto, a gente reler, né? Porque muitas vezes tem coisas que nós queríamos acrescentar, tem umas ideias novas, né? Tem algo que a gente queira melhorar, corrigir. Então, essa etapa é muito importante. Então, nós iremos reler, revisar o texto produzido. Pode ser escrito ou multissemiótico, né? Aqui ele está dizendo que pode ser escrito ou multissemiótico. Por que que pode ser escrito ou multissemiótico? O escrito é aquele que possui somente palavras. Só que no nosso caso, como nós estamos produzindo uma história em quadrinhos, ele irá ser multissemiótico. O que seria esse multissemiótico? São várias maneiras de representação, né? Então, a história em quadrinhos, a gente sabe que tem um texto escrito e tem o texto não verbal, que são as imagens, os desenhos, né? Então, nosso texto HQ será multissemiótico. Para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação, né? As regras gramaticais também têm de estar associadas na nossa produção textual, ok? Editar a versão final, ou seja, escrever a versão final do texto, conforme alterações feitas a partir da revisão e avaliação textual, certo? Então, iremos fazer isso nessa etapa. E aí, portanto, iremos reescrever a nossa HQ, certo? Então, observem os detalhes, observem os possíveis erros, observem também sugestões, né, de como melhorar esse texto, como acrescentar informações relevantes para que nosso texto fique bem feito, né, adequado ao gênero, certo? Então, com essa sugestão de produção textual, né, de reescrita, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!